Ademir de Souza, secretário municipal de saúde, mais uma vez, bom dia. Bom dia, Laércio, bom dia a toda a equipe da Rádio Saudades FM, bom dia a todos os ouvintes. Uma reunião, Matão e os municípios da região foram chamados para uma reunião virtual ontem de manhã, só que depois do nosso horário aqui, para um assunto que a própria Divisão Regional de Saúde da nossa regional estabeleceu, que seria a adoção de possível lockdown. A reunião de ontem decidiu por alguma medida. O que é que vocês discutiram, Ademir? Pois bem, Laércio, na verdade, durante a semana houve aí uma conversa entre os prefeitos, né, da Direção Regional da Saúde e a nossa DRS aqui, que é composta de 24 cidades. Elas estão apresentando, na verdade, a exemplo do que tem ocorrido em várias regiões do estado de São Paulo, algumas medidas no sentido de propor que se adotem medidas em mais cidades mais restritivas, a exemplo do que aconteceu na cidade de Araraquara há poucos dias atrás. Então, houve uma deliberação por conta dos prefeitos para que a DRS fizesse um estudo técnico com profissionais da área, com vários especialistas que estão acompanhando próximo nos comitês de contingência do coronavírus, para que se apresentasse alguma proposta aqui para a nossa região também. A exemplo do que aconteceu em Ribeirão Preto, que aconteceu na própria cidade de Araraquara, que tomou iniciativas há pouco tempo atrás no próprio município, no sentido de fazer um lockdown, inicialmente no primeiro final de semana, um lockdown total, e depois também com uma abertura programada das atividades, mas mantendo restrições em vários setores da cidade. Então, ontem aconteceu essa reunião e a proposta, na verdade, a DRS ela já convocou a nova reunião com os prefeitos, porque essa discussão que aconteceria ontem seria no sentido de que cada município pudesse fazer uma intervenção e colocar quais as condições para que se pudesse tirar uma pauta comum entre os municípios no sentido de tomar medidas, porque o entendimento que se tem hoje é que há necessidade de outras medidas mais restritivas, porque a proliferação do vírus, de fato, apesar de todas as atividades, apesar da fase vermelha no estado de São Paulo, apesar de algumas medidas regionalizadas, ou então em alguns municípios do estado de São Paulo, elas não estão sendo suficientes para que se contenha esse aumento do número de mortes, o aumento das internações e, portanto, a proximidade de um possível colapso do sistema hospitalar do estado de São Paulo. A Prefeitura de Matão também pensa assim, secretário? A Prefeitura de Matão acompanha com muita atenção o que vem ocorrendo na nossa cidade, e ela é, de fato, uma situação também bastante complexa, né, bastante grave. Nós estamos há mais de 15 dias com a nossa capacidade de UTI totalmente ocupada. Nós temos, inclusive, já falamos aqui em várias outras oportunidades, que o Hospital de Matão, que há pouco mais de um ano tinha 8 leitos de UTI, hoje já tem 18 e tem mais 4 feitas durante esse período em função do crescimento da demanda, fez mais algumas adequações, tem apresentado vários planos de contingência, o último, por exemplo, para crescer e aumentar leitos de enfermarias na nossa cidade também. E a gente tem feito reuniões com a direção do hospital. A última que fizemos, eles apresentaram um novo plano de contingência, e a gente vem, como se sabe, adotando como referência o Plano São Paulo, e temos procurado fazer e exigir e fiscalizar o cumprimento do Plano São Paulo. Mas a toda evidência, Laércio, é uma questão que está colocada com recordes sendo batidos não só na cidade de Matão, mas em todo o estado de São Paulo. No último sábado, uma reunião acontecida e organizada pela Associação Paulista dos Municípios, onde 440 municípios fizeram uma reunião com o governador Dória e tem exigido, porque na verdade a concepção que se tem é que medidas isoladas já não mais resolvem a situação. Portanto, a discussão na reunião ontem da DRS, assim como aconteceu em outras regionais, no sentido de que deve haver
uma solidariedade entre os municípios e que se tenha medidas adotadas em todas elas, evidentemente respeitadas as peculiaridades de cada município, para que sejam adotadas medidas mais restritivas. Está me parecendo que o governo do estado, através das suas regionais, tem reunido os municípios e, com isso, estaria preparando, eu estou imaginando isso, talvez esteja errado, mas está me parecendo uma estratégia que, reunindo no dia 23, sabendo que as medidas que estão valendo no estado terminam dia 30, e é a semana que vem, eu tive a impressão que essas reuniões aí são já uma preparação para um lockdown em todo o estado depois do dia 30. Será que eu estou lendo errado a situação, secretário? Olha, o que eu tenho acompanhado de perto, e isso está muito claro, é que todas as discussões têm ocorrido no sentido de que, assim, é verdade que existe a necessidade, isso já é consenso em todo mundo. A reunião ontem de secretários de saúde, ela demonstra uma preocupação de que há necessidade, porque o crescimento da proliferação do vírus, ela está em todo lugar, não está localizada neste ou naquele local. Então, sim, você tem algumas medidas que são tomadas que as pessoas têm percebido algum resultado, mas se chega à conclusão de que não é mais possível você ver acontecer, por exemplo, uma atividade em Araraquara e não acontecer em São Carlos, não acontecer em Matão, não acontecer em Borborema, não acontecer em Vitinho. Então, esse é o sentimento. E assim, a gente viu medidas tomadas, e aí eu não sei qual é a posição do governo do estado de São Paulo. O governador Dória, me parece que hoje deve fazer um novo pronunciamento, porque ele tem mantido uma sistemática de toda quarta-feira fazer uma entrevista por volta de meio-dia, mais ou menos, e anunciar o próximo período, quais seriam novas medidas, se é que elas vão existir. Mas o fato concreto é que o Comitê de Contingência do Estado de São Paulo, pelo qual se referencia o governador Dória no sentido de tomar medidas, ele vem muito em função dessas discussões que vêm sendo feitas nas regionais, apresentando ao governador a necessidade de que essas medidas sejam tomadas em todo o estado de São Paulo. A própria DRS fala internamente nas reuniões que o governo do estado de São Paulo tem falado que não é possível fazer um lockdown, que não há estrutura para se fazer um lockdown em todo o estado de São Paulo, até porque nós temos mais de 20 milhões de habitantes no estado, quer dizer, é uma complexidade bastante grande. Nós vimos há 10 dias atrás, por exemplo, o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, assim que a primeira pessoa que morreu na fila, aguardando por um leito de UTI na cidade, ele disse textualmente que ele não adotaria o lockdown na cidade de São Paulo pela complexidade que existe naquela megalópole e que ele não tinha condições, por exemplo, de segurança, porque adotar, por exemplo, o lockdown não é simplesmente falar amanhã é lockdown. Você tem toda uma estrutura organizativa que você tem que preparar, você tem que fazer um preparo da população. Nós vimos o exemplo de Araraquara, que aconteceu o primeiro lockdown um mês atrás. O prefeito Edinho anunciou ele na sexta-feira para começar no domingo. Houve um ataque aos supermercados, uma correria danada para o pessoal se abastecer. Então, tudo depende de uma organização muito grande no estado, do tamanho do estado de São Paulo. É necessário que essas medidas sejam tomadas com antecedência. E você vê que essa medida do prefeito de São Paulo, ele acabou adotando a antecipação de alguns feriados na Grande São Paulo. Automaticamente, o que aconteceu? Os prefeitos da Baixada Santista tomaram uma medida ato contínuo no sentido de fechar as praias, porque parar a cidade de São Paulo automaticamente é fazer com que nos finais de semana as pessoas desçam para o litoral. Então você vê que uma medida ela vai desencadeando outra. É nesse sentido que eu acho que é o sentimento do Comitê de Contingência no Estado de São Paulo, de que tudo isso vem ocorrendo e os casos estão aí a toda evidência mostrando que há eu não digo um descontrole, mas que há um crescimento da pandemia e que ela precisa ser, evidentemente, contingenciada o mais rápido possível para que a gente deixe de acompanhar. Por exemplo, ontem, você já noticiou isso hoje no seu programa, nós tivemos um recorde de 3.158 óbitos só nas últimas 24 horas, sendo que destas, os 3.000 óbitos ocorridos no Brasil, 1.021 óbitos ocorreram no estado de São Paulo. Portanto, nós temos aqui o maior contingente, representamos o maior contingente desta crise grave que nós estamos acometidos e que, portanto, há consenso
em todas as regiões, eu não digo só na divisão regional de Araraquara, de que são necessárias mais medidas, mas que elas não podem partir só dos municípios, elas têm que partir de um todo, e eu acho que essa vai ser a cobrança do dia. Muito obrigado, secretário. Bom dia, mais uma vez pela atenção. Agradeço, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Bom dia a vocês e seus ouvintes. Bom dia.